Glória a Deus. Queridos, hoje é dia de Santa Ceia, vamos abrir Lucas capítulo 22, versículo 19 ao 20. Eu quero agradecer a Deus pelos irmãos do louvor que louvaram educadamente, suavemente, porque nós estamos sem teto, né? E eles pensaram nos vizinhos, para não incomodar. Nós não queremos incomodar ninguém. A Manancial sempre uma igreja ética, uma igreja que pensa no próximo, no bem-estar de todos. E eles fielmente cumpriram uma determinação da gente de não tocarem alto, né? De respeitar os nossos vizinhos. Então foi tudo uma forma muito tranquila, né? Muito graciosa, e todo mundo adorou, porque o Senhor, Ele habita também na brisa suave, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém, igreja? Mas pode ser amém bem alto, não tem problema não, viu, irmão? É que eu estou sentindo que a igreja está aqui, entendeu? Primeiro, eu estou com 61, vou completar 62 mês que vem. Aí eu ouvi de novo. Eu não entendi essa, mas tudo bem. É Santa Ceia, eu não vou pegar o pescoço dela hoje, né? Mas eu não estou escutando muito bem mesmo não, sabe? Tem que dizer duas vezes para eu entender. Glória a Deus. Lucas 22, 19 ao 20. Tomando pão, alguém pode, a água está aqui, pode abrir para mim aqui, por favor. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Diga amém. Senhor, que a gente possa falar apenas o que tu queres que seja falado, e que o Senhor possa abrir as mentes e os corações, e que teu Espírito Santo seja quem fale nesta noite. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, a Santa Ceia, ela, para vocês entenderem um pouco o pano de fundo aqui sobre a pregação, a Santa Ceia era um momento que celebrava a Páscoa. Então os judeus, quando se libertaram do Egito, eles começaram a comemorar a Páscoa, que é libertação, a sua libertação. Então o patriarca da família, eles juntavam a família todinha, e numa refeição ele contava a história todinha da libertação. Por isso que tinha o pão asmo, aquela coisa toda, eles pão sem fermento, etc. Ele explicava, porque não ia dar tempo, então fizeram sem fermento, e etc e tal, e ele explicava tudo. E eles celebravam a Páscoa. E foi assim sempre, até Jesus chegar. Quando Jesus ia falecer, ele pediu para fazer a Páscoa, os discípulos preparar a mesa para comemorar a Santa Ceia. Só que mudou agora é Santa Ceia. Por quê? Porque agora Jesus dá um novo sentido, como ele deu um novo sentido quando veio. Agora Jesus estava dizendo que a libertação é Ele agora. Ele é o libertador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não mais o animal, não mais aquele cordeiro, aquele sangue que colocava nos umbrais das portas, não é mais. É o sangue dele, o sangue dele que nos liberta, o sangue dele que nos purifica. Então tem um novo sentido. E ele senta com os seus e começa a explicar como é que deve ser feito esse novo modelo da ceia, que não é mais o modelo da Páscoa dos judeus antigo, mas agora é a nova aliança, é com Jesus. E Jesus disse: façam isso em memória de mim. E se é em memória, lembrar dele, se é em memória dele, a gente precisa lembrar algumas coisas hoje à noite sobre ele. O que é que ele quer que lembre? A gente lembre dele e passe para a nossa vida. A primeira coisa é que a gente se lembre da vida que ele viveu.
Jesus viveu uma vida simples. Irmãos, vivemos um mundo em que as pessoas buscam muito ter, o possuir, o status. O presbítero Andinho fez uma oração muito linda, quando ele mesmo deixou claro aqui que nós estamos felizes. Quem está feliz aqui, levante a mão. Olha, todos estão felizes. A gente só antecipou a vinda aqui por causa de vocês que pediram, né? A igreja pediu, pastor, nós vamos fazer mesmo assim, a gente está lá, vamos lá. A igreja toda pediu, santamente pressionados, a gente está aqui hoje à noite, para a glória de Deus. Ao dizer, é um povo muito abençoado, porque é um lugar que, né, um piso duro, um lugar que se chover a gente sai tudo molhado correndo, para a glória de Deus, né? Se der um raio, morre todo mundo junto, tudo unido, né? Misericórdia. Mas, ou seja, aqui é Ceará, né? Agora que eu me lembrei. Mas tudo maravilhoso de vocês aqui, porque Jesus era assim, simples. Jesus nunca pensou em palácios. Aliás, quando ele olhou para o templo que foi feito, que é do Antigo Testamento, presta atenção, o templo é do Antigo Testamento. Quando Jesus chegou, mudou tudo. Jesus chega no templo e diz algumas coisas que arrepia. Ele diz, isso vai cair em 3 dias esse negócio, vai destruir pedaço por pedaço. Nem ligou, né? Já estava profetizando o que ia acontecer depois com o templo de Jerusalém, que até hoje está aí os pedaços, né? Só tem um muro lá. E Jesus foi dizendo, ele disse, olha, eu agora, o Espírito Santo que é você, o seu corpo agora, que é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo agora habita em você. Amém? Deus não habita mais em construções humanas, diz o apóstolo, né? Aqui é um lugar que reúne as igrejas. Cada um de vocês é igreja. Igreja quer dizer pessoa. Então aqui é uma assembleia, é um grupo, uma comunidade que junta as igrejas, que são vocês. Porque a gente precisa de um lugar para comemorar junto a ceia, para fazer atividades do reino juntos, né? Para aprender a palavra juntos. A importância é essa, não o templo em si. Amém, igreja? Você tem que ser um adorador na sua casa, na sua cozinha, a partir da sua casa. Chega aqui, é o momento só de declarar o amor a Deus e aprender mais da palavra. Mas o dia a dia seu é a igreja. É essa igreja que é a testemunha viva do Senhor Jesus. Diga glória a Deus, né? Então não tem nada assim super sagrado aqui. Não tem essa flor, não é sagrada, a mesa aí não é sagrada, essa cadeira não é sagrada, essas coisas não. Você que é sagrado. Você é templo do Espírito Santo. Deus habita em você. Amém? Você é santo, você é separado, você é consagrado a Deus, você é especial, você é muito valioso. Deus valorizou, olha quem, irmão? A gente. Então não é bom que a gente diga assim, dentro de nós nada presta. Não, eu não gosto dessa afirmação. Tem muita coisa que presta na gente. A gente abraça alguém que está ferido, a gente ajuda alguém que está faminto, a gente tem muitas coisas boas no ser humano. Quando Deus fez o ser humano, diz assim, isso é muito bom. Então nem tudo é ruim não. Tem uma música que eu não gosto, que diz assim, de tudo que há em mim não presta, sei lá o que ela disse, era do dia do trono. Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom errado. Tem coisa boa em você, querido. Tem coisa boa em você, minha querida. Tem coisa maravilhosa dentro de você. Por quê? Por causa de Deus, o Espírito Santo que habita. Por exemplo, dentro de você habita o Espírito Santo, que é muito bom, que é tudo de bom, habita dentro de você. Então não é bem assim, entendeu? Agora, se a gente puder explicar melhor, aí tudo bem, né? Que realmente nós somos pecadores, né? Realmente nós não somos o bonzão, o bom é Deus, né? Tem tudo isso, mas é uma forma de da gente explicar melhor e não dizer assim, você não presta. Não, eu presto sim. Se não presta, se você não presta, problema seu. Eu presto. Tem muita coisa que eu presto, tem muita coisa que eu não presto mesmo, não. Mas tem coisa que eu presto. Tem coisa que meu irmão presta. Eu estava ali na porta, com a Erandi falou umas palavras para mim. Olha como presta, né? Como o menino presta, como o carequinha presta, né? Disse umas coisas maravilhosas, né? Que me alimentou, entendeu? Então assim, a gente tem que ter muito cuidado. Então, vocês estão num lugar simples, um lugar assim, que eu acho maravilhoso. Eu gosto, do maior valor. Nossa história é toda assim. Olha, eu estava olhando no Facebook, tem a mania de entregar o passado, né? Aí de 7 anos atrás, estavam os irmãos quebrando e construindo coisa lá na outra igreja.
Aí você, oi amor, você está bem? Tá? Ele chega para mim e diz assim: vovô, o senhor está bem? Eu estou bem tranquilo, né? Glória a Deus, é assim mesmo. Amém? Jesus assim disse: pode ficar as criancinhas, não perturbe elas não, elas são minhas, né? Então a gente tem que respeitar as crianças, amém, igreja? Respeitar as crianças, né? Glória a Deus. Enfim, então lembrar da vida que ele viveu, foi uma vida simples e humilde, muito humilde. Jesus, aí a gente busca coisas melhores, a gente quer o carro do ano, a gente já quer o iPhone 17, né? Nem chegou direito, a gente já quer. Já chegou? Já? Por que não me avisaram? Por que não mandaram, né, uma mensagem para mim? Olha aí, ó. Não sei para que eu não compro. Quando eu venho comprar, que saiu de moda há 20 anos já, aí eu compro, né? Quando todo mundo diz assim: eu não quero mais, eu depois me dê que eu quero comprar, né? Aí eu tenho. Então tem muita coisa que a gente busca que não precisa, irmão. Olha para Jesus, seja satisfeito, feliz com o que você é, com o que você tem, com a roupa que você veste. Mas a gente vive uma prisão, isso é prisão, sabia? Esse negócio de querer status, querer isso, querer pertencer a um grupo, uma elite, sei lá o que. Isso é escravidão, irmão. Você nunca vai ter paz na sua vida. Quando você tem contentamento, como Paulo disse, você está contente com toda e qualquer situação, a paz. Você vive em paz, vive tranquilo. E a gente aprende com o tempo. Ontem a gente fez que 15 dias nós temos vigília aqui, viu? Para quem ainda não sabe, nós temos vigília. Aí a gente preparou tudo direitinho. A irmã Lúcia chegou cedo e disse: faz uma sopa para os irmãos, bem caprichada. Aí nós foi comprar uma verdurinha, uma coisa, preparou a sopa e o caldo, aí fez o café e tal, porque fazer café hoje é luxo. É ou não é verdade? É, não é? Eu acho que é, eu acho que é. Então os irmãos são tão importantes que eu mandei fazer uma garrafa de café para os irmãos, né? Porque tão importantes são. E tudo. Aí veio uma pessoa, duas, três. Quando chegou o quarto, os olhos brilharam, né? Aí deu 6 pessoas. Aí eu fui dizer assim: puxa vida. Aí depois Deus disse: que bênção que elas estão aí, né? Vigia, vai se converter, pastor sem futuro, né? Que coisa maravilhosa, seus irmãos estão aí, ó elas, ó eles aí, elas, né? Porque só tinha eu de homem. Quem é que tinha outro homem? O Marcos é homem também, rapaz, calma. Ei, Marcos, misericórdia, aquele chegou depois, não foi, Solange? Chegaram depois, a Solange chegou só para me fazer raiva. Só chama ela Solange, é a Luciana, irmão, só chama Solange. Aí ela chegou já na metade, ela disse: olha o jeito dela para me provocar. Ela disse: eu vim aqui só para pegar a irmã Luciana, a irmã Zelita. Eu disse: mas tu gosta de provocar, né? Tu acha para chegar na vigília atrasado, só vim pegar a irmã Zelita, viu? Não estou nem interessado nesse negócio não. Hoje nossa turma é muito boa. Então assim, é bom a gente estar ali, é refrigério, aquela brisa que Elias viu, né? Foi ali, Elias? Foi? Aquela brisa gostosa, e ali a gente sentir a presença de Deus, né? Ninguém dançou ontem, não foi? Elas não estavam a fim de dançar, mas a irmã Lúcia Silva puxou a adoração ainda a harpa, e eu senti uma paz tão grande. Ou seja, Jesus está nisso, na simplicidade e humildade. Para entrar em Jerusalém, ele pegou um jumento, irmão, e o jumento era emprestado. Ele não fez de helicóptero, não veio na carruagem da época, de jumentinho. Imagine Jesus andando jumentinho, irmão. O jumentinho, rapaz, tem moral, e entrando lá, né, para a glória de Deus. Tudo Jesus era assim, nasceu numa manjedoura. Eu todo Natal me emociono, porque é muito lindo. Está chegando, né? Nosso culto de Natal. Eu me emociono sempre, é muito lindo as lições de Jesus. Sejamos como ele, disse: em memória de mim sei. Ele era simples, seja humilde. Jesus disse: aprenda de mim o quê? O meu ensino, o meu jugo é suave. O que quer dizer isso? Seja suave nas suas atitudes. Trate bem o vizinho, fale bem com as pessoas, fale bem, sabe, para que as pessoas possam sentir bem ao seu lado.
A irmã Lúcia ontem orando, ela disse: é muito bom estar perto da pastora Edna, que a gente se sente bem. Quando ela orou por mim, ela orou só para eu ter saúde. Mas quando ela orou por Edna, não, aí mudou o tom. Senhor, é tão bom estar perto dela. Obrigado, irmãos. Eu trato tão bem a senhora, esses 20 anos que a gente se conhece. Mas é tão bom estar perto da pastora Edna. A pastora Edna, se eu creio, amém, Jesus, eu creio, sei o que e tal. Enfim, e todo o Edna chegou para mim e disse: pai, o povo tudo é doido pela mãe. Eu espera aí, vamos ter cuidado também com esse que é doido pela mãe, né? Porque nem tudo pode ser doido pela minha mulher, não, porque eu não aceito, não, né? Enfim, porque ela é muito, sabe, educada, fala com todo mundo, acolhedora e tal. Jesus disse: meu ensino é suave. As pessoas gostavam de estar perto de Jesus, não era? Não era? Então a gente precisa ser como ele, em memória dele, pessoas suaves. E o fardo leve, porque tem pessoas que trazem fardo pesado aos outros, né? É muita acusação sobre os outros, é muita cobrança sobre os outros, sufoca muito os outros. E Jesus diz: pois eu não sou sufocar ninguém, eu sou de aliviar as pessoas. E a gente aprende a ser assim. Diga amém, irmãos. Você está aprendendo na Santa Ceia, a memória de Cristo? Glória a Deus, amém. Jesus nos ensina a ser amigos, irmãos. Sabe, na Santa Ceia, quando ele molhava o pão e entregava a um dos seus discípulos, queria dizer assim: o primeiro, não tem um bolo, quando diz, corta o bolo, né? Aí você entrega o primeiro pedaço à pessoa mais querida que você acha no momento ali, né? Mesmo que você seja casado, aí diz: rapaz, se eu não entregar a mulher, ela me mata, então entregar ela, tá bom. Mas Jesus não tinha isso não, né? Jesus, ele era sincero e verdadeiro, pois ele entregou o primeiro pão molhado de vinho a quem, irmãos? Pelo amor de Deus, a Judas Iscariotes, irmão. Será que eu e você faríamos isso? Ele entregou a Judas dizendo assim: eu amo você. Ainda há tempo, ainda há tempo da reconciliação, ainda há tempo de desistir disso, ainda há tempo de mudar. Deus pode estar falando com alguém nessa noite. Ainda há tempo de você mudar. Como trata a sua mulher, como trata o seu marido, como trata os seus filhos, como trata os seus pais, como trata os colegas de trabalho, como trata os patrões. A Bíblia fala sobre tratar bem os patrões. A Bíblia só fala sobre tratar todo mundo bem, até o inimigo. Não seja murmurador no trabalho, né? Se você tem um trabalho, agradeça a Deus. Irmão, não tem lugar perfeito não, para com isso. Eu agradeço até hoje os patrões que eu tive, não foram fáceis. Não foram fáceis. Mas eu agradeço porque eu sustentei minha família. Eu aprendi muita coisa com o patrão mais duro que tive na minha vida. Foi com ele que eu aprendi. Não foi com o melhor que eu tive, não. Porque o melhor não dizia nada, porque era muito bom. Aí não dizia nada, era bom, tinha medo de ferir. Isso, a gente precisa ser moldado. Aí esse não, moldava mesmo. Então eu aprendi a ser um gerente, aprendi a ser um empreendedor, aprendi a ser um administrador com ele, porque ele exigia 24 horas ali no trabalho. Ele estava ali direto, exigindo a perfeição. Eu não tinha perfeição, mas ele me colocou num nível bom, e depois serviu para as igrejas que eu pastoreei. Então assim, bom, tudo a gente se aproveita. E foi, entre aspas, o pior que foi o melhor. Então agradeça a Deus a tudo. Diga amém, irmãos. Trate bem todo mundo bem, agradeça a tudo. Pare de murmurar. Murmuração Deus não gosta. É muito ruim, irmão. Tem uns vídeos que está aparecendo aí que eu acho bom. O cara chega e diz assim: viu aí o pastor agora pegou a igreja e colocou umas coisas bem caras na igreja, podia estar dando aos pobres. Quem é que dizia isso? Judas. Não era Judas que dizia isso? Então o espírito de Judas continua, né? Aí o pastor pegou e distribuiu centenas de cesta básica. Mas ele podia também ter distribuído casa, construir com dinheiro da igreja, casa para o povo. Aí o pastor construiu algumas casas por mais necessitados. Aí ele fica buscando, você está entendendo, irmão? Fica buscando sempre um problema, um defeito, procurando, orando. Jesus não ensina isso a você, meu amado. Você é diferente. Você é um servo e uma serva de Deus. Você é imitador de Cristo Jesus, o Senhor. Fale menos,
e ouça mais. A Bíblia fala sobre a língua, o poder da língua. Muito cuidado, fale menos, ouça mais. No rosto da gente tem 2 ouvidos para ouvir mais, e só uma boca para falar. Amém? E que essa língua, se você esticar a língua até o final, ela é enorme, sabia? É igual a cobra. Então assim, deixa ela no cantinho dela, que ela fica mais suave, né? Fica mais bonitinho no cantinho dela. Mas se você esticar, ela se deslocar, ela é bem grande ela. Então não use a sua língua para o mal, mas sua língua seja usada para edificar vidas, exaltar ao Senhor Jesus e abençoar todas que estão ao seu lado. Amém? É para isso que serve como a boca e a palavra de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, ele ensinou, como eu falei, a amar os seus inimigos, como nós vimos em Mateus 6,14. E lembre-se também dos sofrimentos que ele passou. Irmão, não existe vida tranquila como você, né? Venha para Jesus e nunca mais, né? Vai sofrer. É isso? Como é que diz aquele ditado? Pare de sofrer. Como parar de sofrer, irmão? Jesus disse que no mundo tereis aflições, ao contrário. Mas tem de bom ânimo, levanta a cabeça. Porque eu venci tudo isso aí. Então assim, não é que pare de sofrer, não, vai ter sofrimento, vai ter lutas. Me diga aí, qual dos apóstolos não sofreu até a morte? Ontem eu preguei aqui sobre verdadeiras amizades, amizades que valem a pena. Em 2 Timóteo capítulo 1. Glória a Deus. Tinha um cara lá chamado Onesíforo, sei lá como é o nome. Nome difícil, sabe? Paulo. Onesíforo, né? Pronto. Esse cara aí Paulo exalta. Por quê? Porque Paulo estava preso e ia morrer num buraco fedorento, cheio de dejetos lá. Ninguém ligou para Paulo, todos abandonaram. Ele diz assim: todos me abandonaram. Irmão, Paulo ajudou todo mundo. Paulo foi o maior apóstolo que teve, porque ele foi o maior pregador que teve, que fez mais livros. Foi Paulo. Paulo é quem colocou a doutrina para nós hoje. Valeu o livro de Romanos. Foi Paulo que deu a doutrina a toda a igreja evangélica. Glória a Deus, aleluia. Ajudou, abriu muitas igrejas. Ninguém fez nada como ele. Mas quando ele estava morrendo, preso, ninguém ligou para ele. Os amigos foram embora. Ele disse: todos me abandonaram. Leia 2 Timóteo capítulo 1, versículos 16, 18. Por aí você vai ver o que Paulo diz no dia que ele estava morrendo, que precisou de um afago, de uma palavra, e não tinha praticamente ninguém. Todos sumiram. Porque quando ele estava no auge, todos se chegavam. Quando ele caiu, ninguém se chegou. Só os verdadeiros aparecem nessa hora. E esse foi um deles. E foi um refrigério para ele. Não teve medo de ir para Roma. Por quê? Porque um prisioneiro naquela época, como Paulo estava, não era como hoje. Porque se você fosse visitá-lo, podia morrer igual a ele. O Império Romano não vacilava não. Aí amigo dele, aí veio apoiar esse bandido, joga ele também, não é de jeito. Ele nem ligou, nem que eu morra, mas eu vou ver Paulo. Eu vou abraçar meu apóstolo, eu vou abraçar o meu líder. E abraçou, e tratou dele. E ele disse que ele foi o refrigério na vida dele. Diga glória a Deus. Eu estava dizendo, os apóstolos estavam vivos, nenhum foi e falou com ele. E João estava vivo, foi o último a morrer. Ninguém foi não, nem mandou carta nem nada, senão ele tinha dito. Então ensina mais uma coisa a você. Não fique esperando coisa. Eu sempre digo isso, né? Repetitivo, redundante, mas é a verdade. Não espere muitas pessoas não. Até as pessoas que você acha excelente falham também. Por quê? São seres humanos. Se deixaram Jesus só, imagine Paulo, né? Deixaram Paulo só também. É tipo assim, cada um vai se virando, vai contando o seu evangelho, que a gente já está sofrendo também, sobre as suas dores aí, que a gente vai sofrer a nossa, e cada um que se vire. Foi assim que aconteceu. Mas ele disse que esse Onesíforo, sei lá como é o nome dele, chegou com ele até o final. E Timóteo era o brilho de Paulo, o discípulo de Paulo, também foi um exemplo. Mas a gente não viu Barnabé aí, não viu nenhum deles aí, nem Marcos, que era sobrinho, ou que era primo de Barnabé, ninguém a gente viu com Paulo. Diga amém. Jesus também ficou só na cruz, mas também tinha os verdadeiros com ele na cruz. Estava Maria, estava João, as Marias da vida, um monte de Maria lá.
As mulheres, olha, 100%. Perto de Jesus, no último suspiro dele, estava a maioria seguidor dele, eram as mulheres. Estavam todas lá, não tinha medo não. Foram lá visitar o túmulo, não tiveram medo não. Podia apanhar, ser violentado até. Não tiveram nem saber, foram lá ver Jesus. Os discípulos estavam tudo no quarto escondido, tudo na sala. Os homens, engraçado, né? Como a Bíblia desmascara, né? Os homens machos estavam tudo com medo, tudo trancado, 7 chaves. As mulheres foram lá. Uma salva de palmas para as mulheres, né? Viva nós, como ela diz, né? E geralmente elas são assim, né? São elas que geram a gente, né? São elas que criam a gente. Tudo é a mulher. A paciência que elas têm, vou te contar. O amor que elas têm é incrível. E quando é vó, a avó pior ainda. É amor triplicado quando é a avó. Amém, igreja? Jesus quer que em memória dele, que você seja uma pessoa que, como as mulheres estão usando hoje, mulheres que levantam mulheres, né? Mulheres que curam mulher, mulheres curadas que curam, como é? Mulheres curadas que curam, isso que as mulheres estão falando aí é pura realidade. Jesus quer isso que a gente seja. Pessoas que levantem as outras, que invistam nas outras. Eu ia dizer uma coisa, mas minha memória não está boa, eu esqueci. Eu fui arredondar demais. Eu ia dizer uma coisa e eu esqueci sobre isso. Mas tudo bem. Então, para encerrar, eu quero que você fique em pé agora, em nome de Jesus. Nós vamos ceiar, né? Glória a Deus, aleluia. Hoje você vai lembrar da morte dele, e é uma morte carregada de promessa. Qual é a promessa? Ele vem novamente para nós. Na minha casa há muitas assim mesmo, ajustes necessários. Me lembrei agora, que a gente vai até quando se lembra. Ainda bem que é no encerramento da pregação. Jesus quer que a gente levante os outros, como eu falei, né? Como eu falei que as mulheres estão usando. Vocês estão lembrados daquela mulher de Samaria? Samaritana? Então, Jesus chegou lá, ela ia buscar água meio-dia. Por quê? Com vergonha. Ela não queria ser vista pela sociedade. Mulher que estava queimada diante da sociedade. Coração apertado. Tem muita gente que vive com uma vergonha, com uma culpa enorme. O sentimento de culpa é terrível. Tem muita gente assim que se isola. Tem muita gente com peso que carrega, seja ele qual for. E essa pessoa tem evitado muita coisa, porque se decepcionou, ou alguma coisa aconteceu e ela se isolou. Ela ia meio-dia, para ninguém ver, ela não tinha contato com ninguém, não tinha nada com ninguém. Aí Jesus vai exatamente meio-dia lá, pedir água a ela. Olha a importância. Ela que não era nada, o mestre, o Senhor, pediu água a ela. Me dê água. E ela disse: como é que tu que é judeu pede água a samaritano? Você não sabe. Se você beber da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Jesus começou a curar a mulher ali. Jesus faz isso hoje, irmãos. Faz. Jesus fez com vocês isso aí. Amém? Glória a Deus. Pois é, Jesus é aquele que restaura, cura, muda o passado, transforma em bênção o presente e o futuro. Mudou a vida daquela mulher e quer mudar a nossa vida também. Que a gente não seja pessoa que diminua, mas que levante as pessoas, erga as pessoas, invista nas pessoas, fale da importância das pessoas, que é isso que elas precisam, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos adorar um hino, depois vamos ceiar. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado
roupas que tão alvas são. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.